Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar um pouco sobre Deus, né, na segunda pessoa que a gente conhece pelo nome de Jesus, e nós vamos tentar verificar se de fato Jesus é Deus. Mais precisamente, nós vamos nos utilizar dos argumentos, né, que esse livro traz. Esse livro tem esse nome, né, Jesus Cristo é Deus, de José Antônio de Laburu. Então veja que aqui ele traz inúmeros argumentos, né, que nos ajudam a compreender de uma forma muito lógica, muito simples e muito direta, com precisão, o porquê Jesus Cristo é Deus. Não é? Hoje em dia a gente verifica que existem milhares, dezenas de milhares de entidades, de religiões que professam ter deuses diferentes. Por exemplo, Deus hindu, né, é um elefante, é um rato, é um não sei o quê. Por que aquele Deus não pode nem se colocar aos pés de Jesus Cristo? Por que não existe comparação? Por que quando olham para a nossa fé, a fé católica, muitos ainda questionam por que é que Jesus, diante de tantos mil que são reconhecidos como Deus em religiões diferentes, por que é que Jesus, que é Deus, por que tem que ser esse Deus e não o outro? Por que ele tem que ser acreditado e não outro? Né? Então a gente vai ver alguns argumentos que coloca esse autor aqui no livro, né? É evidente que existem inúmeros outros, né? Mas para ver a tamanha falta de pudor, de coerência que essas pessoas têm em mente, né? Ao colocar Jesus, ou submeter Jesus num nível paralelo, no mesmo nível desses outros pseudo-deuses, né? Esses outros que se intitulam como deuses que estão por aí. A gente vai ver que não tem proporção, né? Então vamos começar, vamos ver. Jesus Cristo não é um personagem. Então veja que se a gente for analisar quanto tempo a gente passa, por exemplo, para ter uma profissão, né? Então a gente começa estudando lá atrás, aprendendo a falar, aprendendo a escutar, começa a aprender a matemática, leva anos para se desenvolver aprendendo a matemática, entra numa faculdade para especializar o conhecimento, do conhecimento geral que a gente tem lá na infância, na juventude. A gente então entra na faculdade, tem que passar mais uns 4, 5 anos estudando uma determinada área para poder ter um conhecimento introdutório de determinada área. Então, a pessoa, por exemplo, eu sou formado em sistemas de informação, né, na área de programação de sistemas. Então, o fato de eu me formar numa faculdade dessa não foi suficiente para me capacitar, para me tornar hábil, produtivo na área. Eu tive que estudar muito, muito, muito mais. Só eu sei quanto eu tive que estudar para ficar com raciocínio, com domínio da área que eu iria aplicar. Mas veja, essa é uma área, um detalhe na área. Olha quantos anos eu tive que passar. Foram dá para se dizer, mais de 20 anos, desde lá na juventude até chegar ao ponto que eu fui realmente produtivo. Se passaram toda essa quantidade de anos. Mas isso não é só com a minha área, é com a medicina, com a advocacia, com a enfermagem, com qualquer área você tem que não somente passar esses anos, tem que passar na prática também por um tempo. Então veja qual tamanha leviandade que as pessoas falam de religião. Por que com a religião tem que ser assim? Tem que dizer, mas a religião católica, Jesus, mas Jesus, que nada, que Deus, isso foi lá 2000 anos atrás, né? E se aconteceu, se não foi um personagem criado, se não foi uma história, mais uma história, veja o tamanho, né? Dá para se dizer até da infantilidade, do menosprezo, com a própria verdade, com o próprio ser, com o próprio intelecto. Falta uma falta tremenda de honestidade.
Porque se numa área exata, numa área que a gente dedica muito esforço para chegar ao conhecimento, por que que com Deus não deveria ser assim? Por que com Deus eu simplesmente tenho um pensamento e basta? Né? Não se precisa aprofundar quando se trata da religião, quando se trata da fé. Né? Muito mais crédito a gente dá para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, do que para a religião, para algo que nos levaria à eternidade. Então veja, certamente, não é, passa longe do pensamento, mas longe mesmo, que a fé ela tem uma base racional muito forte dessas pessoas. Essas pessoas não querem nem saber, né, se tem razão, se não tem, né. Veja só, dos tratados de teologia, né, teologia dogmática, teologia bíblica, teologia patrística, onde considera, né, tanto o Ocidente quanto o Oriente, quanto os gregos, sírios, teologia prática com a moral e a ascética, direito canônico, história eclesiástica. Então são todas áreas que nos levam a nos aprofundar, a ter um entendimento, a ter uma coerência de raciocínio para poder ter base para falar da religião. Então veja lá, por que eu não estudo a teologia bíblica? Para ter uma base de argumentação, pelo menos para poder contradizer o que aconteceu na história. Não simplesmente jogar um argumento ao vento e querer ser levado a sério. Por que eu não estudo então a teologia bíblica, comparo com, né, com outras religiões que estão aí? Por que eu não vou atrás para ter, de fato, antes de sair falando e falando mal? Só a teologia bíblica, para se ter noção, né, segundo esse mesmo livro relata, esse autor que pesquisou, no Vaticano existem mais de 90 mil volumes para serem estudados, só dessa área da nossa fé. Então, será que eu li um volume desse que me dá um sentido, me dá uma interpretação? Será que eu tenho esse conhecimento? Será que essas pessoas têm conhecimento? Sequer um volume para ter argumentação, né? Argumentação histórica, para poder contradizer e falar, não, né, Jesus é um personagem, é falso, não, Jesus é mais um, como é o tal do Ganesha, do elefantinho lá no hindus, né? Ou é mais um profeta como Maomé, né? Ou para desdizer o que Jesus disse. Então, pelo menos a gente tem que ter um pouco de honestidade, principalmente isso. Se de fato nós queremos chegar a uma conclusão, como nós chegamos numa conclusão da matemática, por exemplo, 2 mais 2 é quanto? Não é 4? Duvido que você respondeu 5 ou respondeu 3. Por que você respondeu 4? Porque você aprendeu e constatou na prática que é 4. Você não é livre, não tem um pensamento livre para dizer que é 5. Por que o teu pensamento não é livre para dizer que é 5? Porque existe uma verdade que te impede, que te bloqueia, que te coloca no eixo, né? Que a tua razão, por mais que você tenha os pensamentos mais que divagam por diferentes sentidos, você não pode negar que 2 mais 2 são 4. Então essa é uma verdade absoluta. E com a fé, nós também somos direcionados a isso, só que numa amplitude muito maior, né? Numa amplitude de pensamento muito maior. E a verdade, ela se mostra. Por isso, quando Jesus diz que Ele é a verdade, ela pode ser constatada, ela pode ser buscada, ela pode ser reconhecida com as suas obras, com os seus dizeres, com os seus ensinamentos. E não há pensamento, né, que ao buscar entender de fato com sinceridade e honestidade de caráter, assim como né, um médico tem que ter honestidade de caráter para poder aprender a medicina, senão ele não vai conseguir aprender. Se ele começar a fraudar, ele não vai conseguir praticar depois a medicina. Não é assim?
na programação linear, e também assim, se a pessoa frauda o seu conhecimento, a sua integridade de conhecimento, né, no adquirir o conhecimento, ele não vai conseguir aplicar isso na prática da programação, do desenvolvimento de sistemas. Então, por que é que na fé eu não faço isso? Por que é que na fé você, ou as pessoas que questionam, não fazem isso? Tem integridade de caráter para buscar a verdade, não simplesmente jogar palavras ao vento. É aqui que está a grande diferença e o grande X da questão. Então nós vamos ver, esse livro traz alguns argumentos muito interessantes que, sobretudo, não bastasse o que Jesus fez, né, o ensinamento que de fato saiu da boca dele e que é muito íntegra com o ensinamento que depois foi passada pelos apóstolos, pelos seus discípulos e até hoje é passada dentro da Igreja Católica. Ela é muito íntegra, não mudou. Então nós vamos ver alguns argumentos que se forem buscados, né, com sinceridade, integridade de pensamento, é inquestionável, nos deixa de uma forma inquestionável provas palpáveis para reconhecer que de fato Jesus é Deus. Olha lá. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus, ele, né, até então reconhecido só como Deus, né, o Senhor, cujo nome era impronunciável, ele formou um povo e ele fez questão de se usar de um método. O método de dizer que vai fazer e depois fazer, realizar. Dizer que vai realizar e depois realizar. Então veja que isso, na história bíblica, ou seja, na história que a Bíblia conta, é posta dessa forma. Deus manda profetas e diz para o profeta, fala que vai acontecer isso. E acontece. Por quê? Porque é Deus que está realizando, é a palavra de Deus. Por isso que Deus diz que Ele é o Todo-Poderoso. E de fato é, porque Ele tem capacidade para realizar todas as coisas. Ele diz, eu vou te entregar aquela terra. Ele vai entregar. Ele vai lá e entrega aquela terra. Eu vou realizar tal prodígio. Ele vai lá e realiza tal prodígio. Por que ele diz que vai e depois ele vai realizar? Para provar que de fato foi ele que fez. Senão o povo iria pensar que foi o acaso. E não, né? Então ele faz questão de dizer o que vai fazer. Certo? Então, na questão da vinda do Messias, de Jesus ao mundo, a sua descrição de como ele viria ao mundo, como seria o Messias, né, o Salvador, ela foi toda descrita no Antigo Testamento e foi deixada para ser pregada por séculos, para ser ensinada as características do Salvador, certo? E essa descrição, 5 séculos antes de Jesus vir ao mundo, ela já estava pronta, né? Quando foi no período que o povo judeu foi para o exílio e saiu do exílio, ali já se tinha os livros sagrados já descrevendo as características do Messias, né? Depois, logo após, depois do exílio, depois do povo ter saído do exílio, no norte da África, num lugar chamado Alexandria, eles requisitaram aos judeus, ao povo judeu, para que os seus rabinos fizessem uma tradução para o grego, de todos os seus escritos. Então eles pegaram todos os escritos que eles tinham lá, foram 72 rabinos, se não me falha a memória, né? Por isso o nome de Septuaginta, e desses 72 rabinos, ao final da tradução, que ocorreu ali pelo ano 150 antes de Cristo vir ao mundo, eles entregaram, e a tradução continha então a tradução do que hoje a gente tem no Antigo Testamento da Bíblia Católica, conhecida por Septuaginta ou
Tanakh, na versão judaica. Então, o cânon dos escritos sagrados dos judeus, que eles continham como sagrados, né, foi chamado de Septuaginta nessa tradução do hebraico para o grego, para que se tivesse nessa biblioteca de Alexandria. E essa é a versão que é citada inúmeras vezes no Novo Testamento. Então, quando os apóstolos saem para pregar, falam sobre os feitos do Antigo Testamento, sobre os ensinamentos do Antigo Testamento sobre o Messias, para dar testemunho de Jesus, eles se utilizam dessa versão, certo? Então, a versão da Septuaginta, não é outra. Claro que tem passagens de algumas outras versões, mas segundo os biblistas, né, se me recordo bem, de aproximadamente 350 citações do Novo Testamento ao Antigo Testamento, em torno de 300 citações são da Septuaginta, com os termos da Septuaginta. Não é com os termos do hebraico, mas sim com os termos do grego, já traduzido, né? Então veja que é uma versão que era totalmente inspirada por Deus na sua tradução e que resultou nessa versão que hoje a Igreja Católica adota. Então, né, o mais interessante de tudo, né, a versão, o cânon judaico, a Tanakh, ela fala explicitamente de alguém que os judeus negaram. E é essa versão, que os judeus armazenam e têm em posse os livros sagrados dos judeus, a Tanakh, o cânon judaico, é protegido por eles. Mas veja, eles não acreditam em Jesus. Então, quem dá credibilidade a Jesus é o próprio povo que não acredita em Jesus, não é a Igreja Católica. É evidente que a Igreja Católica, né, prega Jesus como nosso Salvador, único, né, Salvador. Mas quem dá credibilidade histórica nos documentos, que dá credibilidade para os documentos históricos, que mantém esses documentos históricos em sua posse, são os judeus. Você consegue compreender como Deus é perfeito? Para não deixar dúvida nenhuma, não foi uma criação católica. Esses livros, esses escritos esses argumentos não são argumentações católicas, não são dos próprios judeus, dos profetas judeus, profetizando o Messias. Acontece que Jesus vem e ele é negado pelo seu próprio povo, por aquele povo que tinha como missão anunciar e reconhecer e ungir Jesus como seu Salvador, como seu Deus. Eles renegaram. E é por isso que a salvação então vem primeiro para os gentios, para que no fim dos tempos os judeus, né, aqueles que forem humildes, também recebam essa salvação, mas por Jesus, por aquele que foi profetizado lá atrás. Então vamos ver como isso é interessante. E esse argumento, né, inclusive é utilizado pelo próprio Santo Agostinho, quando ele vai dar argumentações, né, sobre Jesus para convencer. Ele fala assim, né, como um escravo segura o livro para o seu mestre ler. O escravo não lê o que está lá no conteúdo, mas ele segura ali o livro. Assim é o povo judeu para nós, para os cristãos, para o corpo de Cristo, né, para a Igreja Católica. É como se fosse um escravo que segura o livro, né, sustentando o livro para o seu senhor ler. Muito interessante. Então veja lá, dos profetas, né, que se encontram então lá na versão judaica e que também está no Antigo Testamento nosso, na Bíblia, né? Veja lá, Daniel profetiza a destruição de Jerusalém, né? Daniel, Ageu e Malaquias falam sobre o templo, né? Sobre os templos de Salomão, o primeiro templo e o segundo templo, sobre as suas destruições, sobre Jesus.
fala que, né, Jesus viria no templo do segundo, entraria no segundo templo, depois da destruição do primeiro templo, seria construído o segundo templo, e Jesus, o segundo templo seria muito melhor, né? Teria muito mais importância, por quê? Porque ali o Messias, o próprio Deus, entraria em carne e osso, né? Encarnado, né? Deus se fez homem, entraria nesse templo. Então veja a profecia, né? As profecias dos 3 que profetizaram sobre isso. Mas, né, Malaquias ainda disse que esse templo seria destruído para sempre após, né, ele deu um período de 70 semanas, né, que se o povo não ungisse o seu Salvador, o seu Messias, aquele templo seria destruído para sempre, nunca mais seria reerguido. E foi o que aconteceu, né, no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi invadida e foi destruído aquele templo ali. E até hoje está lá, só o Muro das Lamentações, né, que os judeus vão lá se lamentar, rezar e tudo mais. Miqueias profetizou, né, que Jesus nasceria, ou seja, que o Messias nasceria em Belém. E de fato aconteceu, né? Isaías profetizou que o Messias pregaria muito na Galileia, tratando com mansidão os pecadores. Então a gente foi ler o Novo Testamento ali, os lugares que Jesus percorreu, né, em grande número se dá na Galileia, nessa região. Zacarias profetizou que o Messias seria vendido por 30 moedas. Olha o tamanho da precisão, né, dos detalhes. E que o traidor ainda lançaria essas moedas no templo posteriormente. Sendo que posteriormente, com esse dinheiro que seria apanhado no chão, seria comprado uma olaria, essas moedas. Então, olha a precisão do que aconteceu, né? Isaías profetiza que o Messias seria colocado entre os malfeitores, seria condenado à morte, né? Seria esbofeteado, açoitado, escarrado. Tem muito mais profecias, detalhes lá em Isaías, né, sobre o que aconteceria com Jesus. Lá no livro de Salmos, diz que ele seria despojado de sua túnica e esta, né, a túnica seria sorteada entre os soldados. Veja se não é o que aconteceu quando Jesus chega no alto do Calvário, ele é despojado a túnica e eles sorteiam a túnica entre os que estão ali. Né? Seus pés e suas mãos seriam transpassados por cravos. Jesus foi pregado, né, com os pés e nas mãos. Na cruz teria sede. E lhe dariam, né, vinagre embebida numa esponja. Exatamente como aconteceu, né? Veja a precisão de detalhes. Todos escarneando dele, dizendo: esperou no Senhor, salve-o, livre-o, se é que o ama. Né? Exatamente as palavras que falaram dele quando ele estava no alto da cruz, né? Esnobando, desprezando Jesus. Né? Jesus ainda disse, falou daquele que transpassou Jesus, né? que até foi tocado pelas gotas de sangue de Jesus e acabou se convertendo, né? Então veja, são inúmeras passagens do Antigo Testamento que os judeus têm em posse, que eles sustentam, que fala sobre o Messias e que relata tintim por tintim a vida de Jesus, né? Isaías ainda dá muitos descritos sobre os milagres que Jesus faria: curaria leprosos, curaria enfermos, ressuscitaria dos mortos, né? Aqui só estão alguns que eu peguei por causa desse livro, mas olhando mais atentamente no Antigo Testamento, os livros, são inúmeras passagens que relatam sobre o Messias. A Bíblia é totalmente cristocêntrica, né? É evidente que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas existe toda uma preparação e um anúncio sobre o Messias lá de trás, né? Por exemplo, o livro de Jonas, que passa 3 dias na barriga da baleia, depois é mandado de volta.
prefigura a morte de 3 dias e a ressurreição dele. Sem contar que Jesus depois disse que ele iria morrer, né, ficar 3 dias morto e ressuscitar no 3º dia. Ele próprio fala isso aos seus discípulos. E depois acontece exatamente, né? Inúmeras pessoas relatando os feitos. Imagina o tamanho se não fosse verídico, o tamanho de relatos, quantidade de relatos que existem, todos muito semelhantes com o que ocorreu. São relatos históricos, preciso que se diga isso, que se entenda isso, são relatos históricos. Se a gente for pesquisar e ver historiadores que são ateus, que não acreditam, mas simplesmente buscam a história daquela região de Jesus, né, do que aconteceu, e buscam estudar os livros históricos e verificar, é extraordinário. É extraordinário a tamanha precisão do que se dizia e do que aconteceu. Então esses próprios historiadores ficam abismados, né, com tamanha precisão. É impossível fraudar algo dessa magnitude, de centenas de anos de diferença, né, com todo esse tempo, com toda essa quantidade de precisão que se encontra ali. Então veja que não é um simples argumento que vai dizer Jesus é mais um, Jesus é um outro profeta, Jesus é mais uma pessoa, um ser evoluído. Não, de fato a gente tem que ter um pouco de cuidado quando se trata de fé, quando se trata de Deus, quando se trata da palavra daquele que tem todo o poder para dizer o que vai acontecer, como vai acontecer, o que ele vai realizar. E se a gente, né, de fato não quer dar atenção a esses ensinamentos, ao que ele tem dito, né, que pelo menos a gente seja sincero, né, seja íntegro, honesto em dizer que não estudou, que não foi atrás, porque tamanho é a quantidade de informação, de conhecimento, de provas que relatam isso ter tamanho poder de Deus, e que Deus realmente se comunicou com o mundo, está se comunicando com o mundo, está mostrando um caminho. Tamanho é a quantidade de provas que é muita negligência, é muita desonestidade simplesmente dizer: Jesus é mais um dos 70 mil deuses que tem por aí. Não é? Como se os outros tivessem tamanho poder, tamanho documentação histórica, fatos para se comprovar, contextualizar, né? Ali sim a gente visualiza um escárnio mesmo, um escárnio para desvirtuar todo e qualquer tipo de fé. Evidente que se você procurar e se adentrar nessas milhares de outras seitas e outros caminhos que são ilusórios, você vai criar uma confusão na sua cabeça. Por isso que Deus mesmo fez questão de expandir, de fazer com que a sua integridade na sua palavra chegasse ao máximo de ouvidos possíveis. Mas infelizmente nem todos os ouvidos, nem todas as mentes, nem todas as almas são íntegras e querem essa integridade para si. Querem caminhar na retidão da integridade da razão, do pensamento, e aí se deixam levar por talvez um ato momentâneo de rebeldia, que infelizmente, infelizmente leva à perdição. Mas na graça de Deus, eu creio que mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas têm a oportunidade de fato voltar atrás. Deus possibilita isso. Talvez esse vídeo, esses argumentos possam te ajudar a voltar a pensar com mais integridade, com mais razão, com mais seriedade sobre Jesus, sobre o que ele quis dizer.
Na informática, na computação, a gente costuma dizer que o algoritmo bom é aquele que é muito batido em cima, que não consegue ser quebrado, que não consegue, que se vê uma integridade ali. Jesus, né, Deus, com a sua igreja, né, com a doutrina da fé na Igreja Católica, tem sido muito batida, muito mastigada para tentar encontrar alguma falha, alguma brecha no seu ensinamento, na sua integridade. Mas veja que não se encontra, por isso que ela se mantém de pé, por isso que ela continua expandindo muito, né? Então eu realmente desejo que Deus possa tocar tua mente, teu coração. Em nome de Jesus você possa receber o seu Espírito Santo e a sua alma possa se abrir à verdadeira verdade. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.